Olá, boa noite, pessoal. Vou falar sobre o segundo romance de Arthur Conan Doyle. Esse, esse romance, ele tem 12 capítulos. Eu vou falar sobre os 6 primeiros capítulos, tá? O Sherlock Holmes, como todos já sabem, ele tem algum problema com vício de drogas. Ele, no início desse romance, ele já veio há algum tempo sem solucionar casos, sem ter algum tipo de trabalho que o estimulasse. E, na verdade, ele estava um dia no apartamento dele, junto com o Watson, e ele estava se drogando. E ele perguntou ao seu amigo Watson se ele gostaria de experimentar. Enfim, obviamente, o Watson disse que não, que ele já tinha passado por muita coisa na vida e ele não tinha nenhuma vontade de participar desse tipo de brincadeira. Enfim, nesse interim, chegou uma bela moça dentro, que bateu na porta do apartamento, que é a senhora Mary Morstan. Mary Morstan até é uma moça que nesse livro, o Dr. Watson, ele fica encantado com ela e vem a ter um romance com ela e acontece um relacionamento. Agora eu não me lembro se é dentro deste romance ou nos outros, tá? Enfim, a senhorita Mary Morstan veio ao encontro deles para convidá-los, para contar para eles sobre um caso ocorrido. Uma senhora com quem ela trabalhava já tinha usado os serviços do Sherlock Holmes, então ela veio ali à procura dele justamente para tentar desvendar o caso do acontecimento que ocorreu na vida dela. Ela era uma menina que tinha o seu pai e perdeu ele há 10 anos atrás. O pai dela havia desaparecido, então ela não tinha mais contato com ele, não sabia se havia sido morto ou de que forma, enfim. E ela contou também para Watson e Sherlock que há 6 anos, desde 6 anos antes de ela estar ali, ela vinha recebendo uma pérola muito valiosa e que ela recebia sempre na mesma data. Quer dizer então que 10 anos antes o pai dela tinha sido falecido, depois de 4 anos ela começou a receber essa pérola, enfim. E nesse último dia entre essa visita dela e o dia anterior, ela recebeu uma carta anônima convidando-a para o encontro para falar sobre o seu pai e sobre um tesouro, né? Que desse tesouro ela não sabia de nada. Então, ela veio ao encontro de Watson para ver o que ele sugeriria para ela. Enfim. Então, pessoal, eu vou continuar aqui. Quando Mary chegou ao encontro com o Sr. Tadeu Choto, ele disse que sabia algo sobre o desaparecimento do pai e que eles tinham encontrado um tesouro para dividir. No leito de morte desse amigo, do pai, ele pediu aos filhos que a procurassem para que eles pudessem dar esse tesouro para ela, tá? Porque na verdade quem achou o tesouro foi o pai dela, tá? Então os 4 foram para a casa do Bartolomeu, o irmão que achou o tesouro. Chegando lá, a governanta ficou doidinha. A porta estava fechada, ele não abria de jeito nenhum. Então Tadeu olhou pelo buraco da fechadura e viu que ele estava bem imóvel e parado. Bom, conseguiram abrir a porta e olha como ele estava, morto. Então ficaram apavorados porque ele havia sido assassinado. E foi descoberto que era assassinado porque havia
um espinho provavelmente com veneno muito poderoso. Naquela época eles assassinavam pessoas dessa maneira, né? Ele pediu, Sherlock Holmes, que chamassem a polícia, porque enquanto isso ele ia ficar fazendo o quê? Ia ficar fazendo as investigações dele. Ele observou que havia um objeto pontiagudo que fora soprado de um canudo, que eu falei para vocês, que é o tal do espinho, né? Então, tinha um buraco no teto e Holmes pediu que chamassem. Não. Tá. Ele presumiu que um homem pequeno saiu por aquele buraco, entrou pelo telhado e desceu pelo alçapão. E daí atirou o espinho no seu irmão Bartolomeu. Pelo buraco, para poder entrar, foi um homem pequeno, um homem miúdo, tá? Ele saiu dali, matou a pessoa que estava ali, que era o Bartolomeu, e jogou uma corda para que um outro homem entrasse e subisse pela janela. E esse homem usava a perna de pau. E foi descoberto isso pelos arranhões que ele deixou na subida e descida. E nessa entrada dos dois na residência desses dois irmãos, eles roubaram o tesouro, né? Então, o que acontece? As descobertas feitas por Sherlock Holmes realmente tinham eram assim, né? Então, pessoal, agora o Danilo vai continuar a segunda parte do nosso livro, tá? Um abraço para vocês, boa noite. Boa noite, professor, todos os colegas. Gostaria de dar continuidade ao livro O Signo dos Quatro, na parte em que a Débora parou, vou dar continuidade. Em seguida, a polícia chega, ela faz várias análises, porém equivocadas, e ela acabou prendendo o Tadeu Souto, a governanta, o porteiro e um outro criado da casa. Prendeu os 4. Achou que o Tadeu Souto tinha matado o próprio irmão. Então, e os outros eram cúmplices desse crime. Só que Holmes, muito observador, aliás, não existia outro detetive ou policial que não fosse tão bom quanto ele, né? Um bom observador. Lá na cena que ele descreveu, ele percebeu que tinha um frasco de um produto químico caído no chão, derramado, e um dos fugitivos pisou em cima e seguiu o caminho, deixando o rastro, o cheiro, né, muito forte, o odor característico de um produto químico muito forte. Então ele lembrou de um cachorro, aliás, que ele já conhecia, o Toby, e pensou em seguir essas pegadas, esse rastro. Então ele e o Dr. Watson pegaram esse cachorro, Toby, e foram farejando por um longo tempo. Toby acabou se perdendo, ele se enganou no caminho, mas conseguiram chegar num rio onde tinha muitos barcos ancorados, né, na margem, e avistaram uma casinha. Foram lá, bateram na porta, e uma mulher com um filho no colo atendeu eles. Eles fizeram, como detetives, começaram a perguntar, e a mulher falou que o seu marido, né, e morava ali com eles, toda a história, e falou do seu marido, né, que trabalhava com transporte no Rio. Então, o marido tinha saído de madrugada e ela estava sozinha, com a criança somente, né, levando consigo num barco um homem de perna de pau e um homem menorzinho, né? Então, Holmes já percebeu que o que ele tinha analisado na cena do crime realmente era verdade. E o trabalho de Toby, o cão, parou por ali porque ele não conseguiria farejar mais, né? Então Holmes, ele
mandou vários homens procurarem todo o leito do rio e nada sem sucesso, então ele mesmo resolveu ir atrás. Só que não teve sucesso. Ali eles pediram pro Dr. Watson ficar aguardando ele no apartamento, e ele foi sozinho à procura, né? A polícia, então, por falta de comprovar, de provas, ela resolveu soltar Tadeusz Sholto, né, Sr. Sholto, e a governanta e os outros todos que haviam sido presos. Sem sucesso, Holmes retornou ao apartamento e acabou encontrando lá o policial, os policiais e o Dr. Watson. Ele disse para a polícia que já tinha solucionado o caso, só que não queria mérito nenhum, queria somente que em troca ele pudesse conversar com o fugitivo, né, o bandido, para entender o motivo do crime. Então eles resolveram subir ao rio com uma lancha cedida pela polícia, uma lancha veloz, que conseguiria chegar a tempo, né, encontrar uma pista ou o próprio. Então eles andaram muito tempo com essa lancha e alcançaram um barco. Só que esse barco ele seguiu mais veloz, né? E um homem baixinho, ele tentou lançar um espinho com veneno neles, só que o homem conseguiu lançar o espinho, só que não atingiu eles. Holmes e Dr. Watson, eles estavam armados e eles conseguiram dar um tiro num homem pequeno e ele acabou caindo no rio, morrendo. E continuou a perseguição. Esse barco encalhou e a lancha chegou próximo e eles prenderam o homem da perna de pau. Então conseguiram pegar a caixa com o tesouro e Dr. Watson ele levou essa caixa para Mary, para eles verem o que tinham dentro. Para a surpresa deles, eles abriram a caixa com o tesouro, só que não tinha nada lá, nada. Então o Dr. Watson ele ficou feliz, mas a Mary falou: mas como você ficou feliz que não tem nada? Ele falou que ficou feliz porque ele estava apaixonado, ele gostava da Mary e isso ia atrapalhar ele, porque ela ia achar que ia ser por interesse, o amor dele ia ser por interesse. Só que daí ela também correspondeu a ele, disse que também o amava. Sem o aparecimento do tesouro, Holmes foi ter aquela conversa prometida pelo policial com o fugitivo para saber a trama toda, o que realmente tinha acontecido. Então ele começou a contar a história dele e mais 3 amigos. Daí seriam 4, por isso o nome do livro. Signo dos 4, né? Seriam esses 4 amigos que eram muito muito unidos. Então eles roubaram esse tesouro de Agra, né? E mataram o dono do tesouro. Só que eles foram presos por esse crime. E foram para cadeia. Lá eles conheceram 2 policiais, o senhor Sholto e o senhor Morstan. Então eles pensaram em fazer uma troca, contar a história do tesouro, e em vez disso eles soltariam os amigos e dividiriam esse tesouro em 6 partes, né, entre eles. Então ficou combinado assim. Só que o senhor Sholto, ele traiu a confiança, ele foi atrás desse tesouro, ele achou e ficou para ele. Só que o senhor Morstan, ele foi lá no início, né, como a gente já sabe, ele foi atrás, teve a briga por esse motivo.
onde ele passou mal e acabou falecendo. Ele acabou confessando também que o tesouro estava ali realmente, só que na perseguição ele abriu o tesouro, abriu a caixa e despejou no rio. Ele pensou que se nenhum dos amigos pudesse ficar, né, para dividir entre todos, ninguém mais ficaria. Nem a Mary, né, que no caso ia ser para ela se tornar a mulher mais rica da Inglaterra. E então a história do livro acabou assim, com o Dr. Watson visitando Holmes e falou para ele que ele iria se casar, e Holmes lamentou, disse que ia perder o companheiro das investigações, né? Mas ao mesmo tempo ele ficou feliz. Ele disse que entendia aquele amigo tão excêntrico. Então esse é o fim do livro, né? A história, o relato do Signo dos Quatro.